Bom, sobre um assunto, a gente conversa agora com um advogado especialista em direito penal, Matheus Falivene. Certo, Matheus? Pronunciei de forma correta, certo? Pronunciou, certo. Muito bom dia, William Travassos falando. Matheus, assim, uma coisa, sou eu, jornalista, aqui na Jovem Pan, e a outra é a minha opinião pessoal. E eu não posso deixar isso interferir no meu trabalho. No caso da Conitec, eu posso ter a minha opinião, ou ele, o técnico, tinha a sua opinião, mas isso não pode interferir nesse cenário de orientação aos municípios. De que forma que nós podemos esperar, o que nós podemos esperar da sessão de hoje? É uma tocada mais em cima disso do que eu estou falando, ou seja, dessa possível orientação aos municípios? Sim, possivelmente o foco da CPI hoje será essa questão da orientação aos municípios, né, da adoção de uma política pública, né, ou de uma sugestão de política pública a ser adotada pelos municípios. E aí que está a questão, né? Inclusive debater se aí haveria crime ou não. A gente tem que lembrar, né, que a CPI ela é um meio de investigação. Estamos fazendo uma investigação. É lógico, o médico, o técnico, ele pode ter sua opinião pessoal, ele pode ter sua opinião técnica sobre determinada questão, porém, orientar uma política pública que é obrigatória ou que deve ser respeitada por vários médicos, vários atores, vários municípios, daí nesse caso sim, você pode ter crimes, pode ter o crime de epidemia, inclusive, então a CPI deve ir nessa linha hoje de buscar debater essa questão, se foi uma orientação ou não levada a diversas pessoas, ou se foi uma mera opinião técnica. Doutor, bom dia. Mariana falando. Nós, após o vazamento da minuta desse relatório de Renan Calheiros, uma série de incongruências jurídicas aí começaram a ser debatidas, né? Eu gostaria do senhor, que o senhor falasse para a gente qual é o lastro jurídico que algumas acusações que nós sabemos que já constam nesse relatório, pelo menos preliminar, do senador Renan Calheiros contra o presidente Jair Bolsonaro, tem ou não, como, por exemplo, o crime de homicídio doloso, também o crime de genocídio, ou até mesmo essa questão imputada contra o senador Flávio Bolsonaro de crimes de fake news, que não está previsto ainda, por exemplo, na Constituição ainda brasileira? Olha, essa é uma pergunta muito importante, porque a CPI ela é um meio de investigação e ela produz, ao final, um relatório onde se coloca quais são os crimes que a CPI entende que foram cometidos. Não é uma acusação formal ainda, porque a acusação incumbe ao Ministério Público, porém, é uma sugestão ali, é uma conclusão das investigações. O que acontece? O direito penal ele é fundamentado no princípio da legalidade penal. Você só pode imputar um crime a uma pessoa se houver a correspondência específica entre a conduta e um crime previsto na lei penal. E esse é o grande debate da CPI, porque alguns senadores querem expandir os crimes que essas pessoas em tese cometeram, né, que sairão no relatório, que serão colocados no relatório. Então, alguns senadores querem colocar alguns crimes a mais, outros a menos. Essa questão, inclusive, é lógico, você tem lá o crime de epidemia, isso é uma coisa, eles estão debatendo isso. Alguns senadores querem colocar a questão do homicídio, a questão do genocídio, que daí eu já entendo incabível no caso, tá? Porque uma coisa é o crime de epidemia com resultado morte. Em tese, você pode imputar algumas pessoas isso. Porém, imputar homicídios especificamente, imputar crime de homicídio doloso com relação a essas pessoas, eu entendo que é indevido, porque seria exacerbar, seria rasgar a letra da lei com relação ao crime de homicídio e violar esse princípio da legalidade penal. Sei que tem senadores que pensam o contrário disso, que querem expandir o número de crimes, porém eu entendo que deve sair no relatório, deve constar no relatório apenas aqueles crimes que realmente ocorreram, que realmente estão provados, e aquelas condutas que realmente são crimes, tá? Porque existem casos aí, inclusive, que eu entendo que são condutas atípicas, né? Por exemplo, a questão do presidente do Conselho Federal de Medicina, a meu ver, a conduta dele é atípica, não seria crime, mas pelo que os senadores têm apontado, ele provavelmente também será colocado no relatório como tendo cometido um crime. Então, mas no direito a gente tem que lembrar, sempre tem esse debate, sempre tem essa discussão, né? O direito ele é sempre feito de tese e antítese, então em todos os casos você tem essa discussão, ainda mais numa CPI, onde você tem ali diversos senadores que tentam cada um seguir uma linha
que muitas vezes é política e não jurídica. Doutor Matheus, aqui Bernardo quem fala, na verdade assim, nós temos que ter tipificação de crime para que haja crime, né? Existem aí várias colocações que estão ali neste relatório final que são muito mais questões políticas e que não tem tipificação de crime. Mas este relatório será encaminhado para o Ministério Público depois da sua aprovação no plenário dessa comissão e o Ministério Público é quem vai oferecer denúncia à Justiça se achar cabível. Existe uma distância entre aquilo que os senadores estão colocando ali no relatório e uma distância daquilo que o Ministério Público vai entender que houve sim ou não crime cometido pelo presidente e por outras, me parece, 73 pessoas que estão sendo ali indicadas com indiciamento para o Ministério Público, é isso? Sim, exatamente. O que acontece? Foi feita uma investigação, a CPI vai produzir esse relatório, porém, ela não é o titular da ação penal, que é o Ministério Público. Então, esse relatório será distribuído aos Ministérios Públicos competentes, no caso, por exemplo, de Presidente da República, né, o Ministério Público Federal, na pessoa do Procurador-Geral da República, no caso de pessoas sem foro de prerrogativa, para os Ministérios Públicos Federais, para os crimes federais, e estaduais, para os crimes estaduais, e assim por diante, e o Ministério Público fará a opinião delicti, verá se há crime ou não em cada caso concreto. E daí, havendo crime, haverá uma denúncia e um processo. E ao final desse processo, essas pessoas poderão ser condenadas ou absolvidas. É lógico, a CPI está colocando aí diversos crimes, mas nós temos que lembrar que, em alguns casos, eu entendo que, inclusive, são atípicas as condutas, e mesmo assim são crimes de muito difícil prova na prática, tá? É muito difícil você provar na prática um crime de epidemia com resultado morte. Uma conduta de uma pessoa, ela foi relevante para a epidemia, né, para a pandemia no caso, mas o crime chama epidemia, né, para a epidemia ou não, isso é muito difícil de se provar na prática. É lógico, aqueles casos em que houve uma orientação de política pública, talvez haja um maior grau de certeza com relação a uma eventual punição, mas existem pessoas que simplesmente fizeram defesa pública do tratamento precoce e a CPI está entendendo que aí haveria o crime de epidemia. Eu entendo que não, simplesmente fazer uma defesa pública, falar, ter uma opinião técnica ou não, a meu ver, não é crime. Porém, vai depender da opinião dos promotores e procuradores da República que eventualmente recebam esses casos para oferecer a denúncia e aí sim ter um processo depois. Doutor Matheus Falivene, o senhor é especialista em direito penal. Para o senhor, do que o senhor acompanhou nesses 6 meses, essa CPI, ela surge com vícios e que tira a credibilidade da CPI em função das pessoas que fazem parte desta comissão e de tudo que elas falaram, e muitas das vezes essa fala ela vem para o lado pessoal e não técnico do negócio, ou seja, a condução da CPI, ela começou com vícios, tramitou com vícios e vai finalizar com vícios que vão criar impedimentos jurídicos? Sim, esses vícios vão ser debatidos depois pelas defesas dos eventuais réus, né? Você teve uma certa orientação política pela CPI, isso não invalida ela totalmente, mas a torna, de certa forma, suspeita, né? Torna a investigação, de certa forma, enviesada, e isso certamente será debatido pelas defesas quando oportuno. E espero que, na verdade, sirva de lição o que aconteceu na CPI, tanto com relação à questão da investigação em si, de como ela foi conduzida, também tem a questão do respeito às prerrogativas dos advogados e também aos direitos dos investigados. Se a CPI ela é um meio de investigação, e ela é uma investigação, ela tem que respeitar também os direitos dos investigados, respeitar as prerrogativas dos advogados, o que não foi feito em muitos momentos e com certeza vai gerar um debate aí no momento oportuno. Bom, nós conversamos nos microfones da Jovem Pan com o advogado especialista em direito penal, Matheus Falivene. Matheus, obrigado pela participação aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Tenha um ótimo dia. Eu que agradeço, ótimo dia. Obrigada, doutor.